Então agora eu vou contar para vocês como que eu resolvi as questões de previdenciário. Então cheguei em previdenciário, me deparei com a primeira questão, que era para marcar a incorreta. Então eu sigo o mesmo procedimento. Faço aquele retângulo e eu vou marcar as corretas com bolinha, bolinha sempre para a correta, e errada é X. O que aconteceu aqui nessa questão? Eu conhecia bastante coisa aqui, isso aqui me facilitou. Então, essa questão exigiu, para o acerto, um conhecimento da lei seca. Você teria que ter lido essa lei aqui mais de uma vez, né? Todas as leituras de lei seca mais de uma vez. E para poder lembrar, ir fazendo questão e conseguir lembrar das informações. Então, na E, eu já, com tranquilidade, já vi que estava certa, né? Por quê? Porque 20%, não teve problema. Aí já de 20% de chance de acertar a questão, passei para 25%, porque sobraram 4. Aí lá na lei tem um rol de valores que não integram o salário de contribuição. Aí tranquilo, licença prêmio. E o que acontece, pessoal? Eu vou também contar para vocês que eu tive uma facilidade aqui com essa parte, porque eu já venho estudando para TRT há muito tempo, já passei nas provas de TRT para analista, então já para mim ficou mais fácil estudar isso aqui e lembrar, né, dessa legislação toda. Então o que ocorre? O fato era esse, era lembrar da lei seca. Então tem uns conceitos, né, da parte trabalhista, de direito do trabalho, que não é cobrado aqui no concurso federal, salvo para o cargo de analista administrativo. Então essas parcelas aqui, ó, indenizatórias, elas não integram. Então fica mais fácil para você que já tem um conhecimento dessa parte do direito do trabalho. Essa parte que envolve o direito do trabalho e o previdenciário lá nessa especializada. Então também aqui estava certo. Aí passei para 33% de chance. E aí quando eu cheguei na C, eu acho que todo mundo já viu isso aqui alguma vez, né? Por quê? É um fato que ficou muito batido. Inclusive, na mídia, né? As pessoas aposentadas que voltaram a trabalhar. Então isso aqui foi uma coisa que eu vi muito, principalmente em notícia. Então não tive problema nenhum com essa alternativa em fazer a bolinha aqui que ela estava certa. Então mais uma informação para vocês que eu resolvi uma questão com conhecimento de televisão, de notícia, de jornal, porque eu vi que isso aqui era algo corriqueiro, da vivência. Então eu não tive necessidade de ficar puxando na minha mente onde eu decorei alguma coisa. Aí o que acontece? Quando eu cheguei na B, eu dei sorte, entendeu, pessoal? Por quê? Essa questão aqui, 44, ela foi uma questão de decoreba. Você tinha que lembrar das coisas. E caiu textos que eu lembrava. Então ficou, para mim, que lembrei, ficou mais fácil. Então eu lembrei exatamente disso aqui, porque eu prestei muita atenção nesse texto quando eu li a lei, porque eu achei interessante, é uma questão excepcional, né? Então, a associação cooperativa agropecuária ou de crédito rural não descaracteriza a condição de segurado especial. Então eu percebi um tratamento muito parcimonioso com relação ao segurado especial. Então eu prestei muita atenção nisso. E quando eu li esse texto na lei seca, eu fiquei atento, que eu achei interessante. E com relação a A, tem lá quem é segurado obrigatório, individual, especial, e eu fiquei muito preocupado em cair em prova essa cobrança de segurado obrigatório e segurado individual com relação a pessoas contratadas para trabalho no exterior, porque tem uma diferença. Tem várias hipóteses de pessoa contratada no Brasil para trabalhar no exterior que é segurado obrigatório empregado. Mas tem uma hipótese que é segurado individual, que é a hipótese de brasileiro que trabalha no exterior em organismo internacional do qual o Brasil é membro. Então essa hipótese é a única, nessas condições de contratação para trabalho exterior, que é segurado individual. Então eu fiquei muito preocupado com esse tipo de pegadinha. Porque lá em cima, no inciso anterior desse dispositivo, se não me engano é ali 10, 11, 9 ou 12, por ali tem esse dispositivo, eu não lembro agora. Então tem essas disposições lá,
E vem falando, é segurado obrigatório, pessoa que trabalha em comissão, o brasileiro contratado pela União para trabalhar no exterior, e organismo internacional de que é membro, e vem falando de um monte de coisa, brasileiro contratado no Brasil para trabalhar no exterior. E aí quando você avança na leitura da lei seca, chega lá na parte do contribuinte individual, tem essa disposição do brasileiro que trabalha no exterior. Ele trabalha lá, mesmo domiciliado lá, ele trabalha lá. Ele não foi contratado no Brasil, ele trabalha lá. E é um organismo internacional que o Brasil é membro, não é a União, ele não foi contratado pela União. Então essa hipótese me preocupou. De tanto eu ficar preocupado com isso, eu também desvendei que a A estava certa, porque a hipótese de segurado obrigatório empregado. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado lá no exterior. Não é o brasileiro que trabalha no exterior para um organismo que o Brasil faz parte. Mas ele não tem vinculação com o Brasil nesse caso. Então eu obtive um êxito aqui com essa questão com relação a essa leitura que eu fiz dessa lei seca mais de uma vez, com cuidado. Eu lembrei muito dessas informações. Então foi uma questão de memorização. Então você precisava, né, ter tido, né, tempo, né, de ter feito esse trabalho que é penoso, é insistente, você tem que ter trabalho de formiga. Né? Então essa questão foi chata nesse sentido. Aí a questão 45. Essa questão 45, na minha opinião, ela foi bem fácil. Por que ela foi fácil? Porque eu só queria saber o prazo de carência da auxílio reclusão e todas as alternativas eram focadas na mesma questão, só mudava o prazo. Então não foi aquela questão que em cada alternativa falava de um assunto diferente, que aí complicava. Por exemplo, se nascer fosse o que está aí, né, a carência de 24, mas nas outras alternativas falasse de outras coisas, por exemplo, a questão de marcar incorreta, ficaria mais difícil. Mas aqui não. Só queria saber o prazo de carência do auxílio de reclusão. Então foi bem tranquilo, porque eu fiz muita questão, várias vezes, questão sobre esse prazo de carência, e na leitura também da lei seca, eu li várias vezes os períodos de carência. Então, sim, foi uma questão aqui das mais fáceis aqui da prova, né, por causa desses motivos. Aí na 46, pediu para você lembrar do texto da Constituição sobre a Previdência. Então, também mais uma questão de memorização. Então, o que acontece? Eu li várias vezes. Então, eu lembrei das informações. Então, também foi uma questão de memorização, entendeu, pessoal? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como estudar. Então, assim, qualquer concurso é leitura, muita leitura de lei seca. E quando vier questões de jurisprudência e entendimento, você acerta. Mas essas questões de memorização não tem jeito, é leitura. Então, aqui, ó, VF é porque ou está de acordo ou está contra o texto da Constituição, que fala da Previdência Social. Então não tem aqui que ensinar. É dizer o quê? Que era uma questão que exigiu memorização. Então eu fui marcando, cortando o que ia contra, né? O que consta no texto, que é o que está pedindo, né? Considerando as disposições, marque VOF. Porque se você for deixado por conta própria, eu vou aqui raciocinar como se fosse o ministro aqui, eu sou o jurista, o mago dos concursos. Fica difícil. Vai minar muito a sua energia. Então, essas questões de memorização também, elas têm essa vantagem. Não gasta energia de pensando. É cara crachá. Então, é esse caso aqui, entendeu, pessoal? Não tem nem muito o que falar. É uma questão completamente de cara crachá, lei seca mesmo. Texto de Constituição. Aí, na 47, veio perguntando sobre jurisprudência. E o que acontece aqui? Eu conhecia a jurisprudência. Então aqui tem situações um pouco batidas já, né? Que é essa questão do início da prova material é uma coisa mais antiga, então é mais fácil da pessoa saber, porque já fica rodando nas mídias, nas questões de concurso há mais tempo. Então, só prova testemunhal não dá, né? Tem o início da prova material, essa coisa batida junto à Previdência Social. Essas questões de incidência, de contribuição e base de cálculo, sobre 13º, esse aqui do aviso prévio, é tudo jurisprudência. Então, eu fiz uma compilação de tudo que é base de cálculo, tudo que integra, tudo que não integra, tudo que incide, tudo que não incide, e fiquei lendo durante o tempo, fazendo as questões. Então isso aqui, essa A também era um conhecimento, você tinha que saber. Porque, veja só,
incide contribuição previdenciária sobre o 13º, mas ele não é computado para fins de cálculo do salário de benefício. Você paga, mas não recebe nada quanto o 13º. Então, veja só, a lógica é a mesma. Quando você tem o aviso prévio indenizado, será acrescida uma fração em benefício do empregado a título de 13º salário desse aviso prévio que é projetado para frente. Então, a pessoa ganhou o tempo de aviso prévio, vai projetar para frente, e é 30 dias ali na baixa da carteira. Então, esse tempo será projetado para frente e vai bater fração ali a título de 13º. Como no 13º já conta a contribuição, se você conhecesse esse entendimento do 13º, que nem é entendimento, corrige, isso aí está na legislação, que incide contribuição sobre o 13º, só que não conta para cálculo do salário de benefício. Se você já soubesse disso, e mesmo que não conhecesse aqui essa jurisprudência, é 13º. Então, assim, está dizendo que não incide, 13º. Incide. Então, é uma jurisprudência, teve o entendimento, mas está de acordo também com o que consta na legislação. E esse aqui, da B, é um entendimento jurisprudencial, inclusive a súmula do STJ, então você tinha que conhecer, né? É um pouco antinatural você raciocinar isso aqui, né? Porque renunciou à pensão, porque não precisa, mas aí depois teve necessidade superveniente. Mas esse é o entendimento, né? Então, você tinha que conhecer. Aí eu já eliminei aqui duas. Porque nessa aqui diz que não tem direito. E tem direito. O entendimento é que, se comprovada a necessidade superveniente, mesmo havendo a renúncia, tem direito. Aí a C é a correta. E você, caso não tivesse esse conhecimento mais amplo sobre esses entendimentos jurisprudenciais da lei seca, você poderia aqui pensar o seguinte, que hoje não há diferença nenhuma e só há o quê? Uma tendência à ampliação de mais direitos no reconhecimento igualitário entre cônjuges e companheiros, desde que houve a decisão sobre o artigo 1790 do Código Civil acerca da sucessão, do direito sucessório lá do Código Civil, que haveria uma diferença de tratamento com relação a companheiros. Aí foi definido que não tem. Então, o texto do 1790 está lá no Código Civil, mas nem é mais aplicado. Aplica-se o dispositivo, salvo engano, lá 1829, referente ao cônjuge. O companheiro não ganha menos, não recebe menos, tem menos direitos iguais. Então, aqui, o que está dizendo? Isonomia, mesma coisa, só que no âmbito previdenciário. Então, se você não conhecesse, o restante aqui, essa aqui está bonitinha, está normal, está de acordo com os tempos atuais de entendimento. Então essa era a resposta. E encerramos aqui o enfrentamento, a conversa sobre como eu resolvi as questões de previdenciário. Espero que tenha te ajudado. E no próximo vídeo vamos passar para a matéria ambiental.